Olá, meus amigos, nossa conversa agora é com Roberto da Laje Conceição. E o Roberto é uma das pessoas que também fez parte da história do Jardim Morada do Sol. Com a sua empresa de laje, certamente contribuiu e muito com o crescimento do bairro. Ele é casado com a Cícera, tem 4 filhos e chegou em Indaiatuba em 1984. Conta para nós, Roberto, como que foi essa chegada sua, como que foi a sua ida para Morada do Sol, de onde você veio? Então, o meu pai, nós viemos de Apucarana e ele trabalhava na empresa Irmãos Prata, fazendo a rodovia Bandeirantes. E dali nós mudamos para Indaiatuba, que pagava aluguel aqui em Indaiatuba, né, nessa época. E eu comecei a trabalhar com a empresa também, era molecão. E daí nessa fase de transição de Campinas para Indaiatuba, eu comecei a trabalhar nessa empresa e fiquei uns anos trabalhando na empresa. Em 86 eu pedi para ser demitido da empresa e montei uma fabriquinha de laje na Morada do Sol, que estava crescendo bastante, estava em evolução, né? E eu vi essa oportunidade na época, tempo daquele pessoalzinho ali que tinha na Morada do Sol, o Cido, que vendia areia, pedra lá na avenida, o Taroso, né? Então a gente se enganjou naquela parte, cada um beliscando um pedacinho, a gente entrou também, né? Sem recurso também naquela época, né? Vendia laje de bicicleta, ia entregar laje, tinha que pegar a carroça, com um carrinho de carroça, com um animal, porque não tinha condições, né, financeiras, né? O pai e a mãe também não tinha como intervir no que eu estava no meu sonho, né? E dali veio crescendo, a gente veio fazendo sucesso aí desde 86 e ajudando o pessoal da Morada do Sol também, não tinha asfalto lá, não tinha nada, não tinha socorro, né? Na época a gente já tinha condições de comprar um carrinho e dar uma melhora também para a família também, entendeu? Roberto, você mostrou O uma começo foto. foi esse, né? Foi uma luta grande aí, um tempo árduo, né? Na época, né? Era difícil, não tinha água no Morada do Sol, era um abrigueiro, mas a gente acabou vencendo, né? Eu tava vendo algumas fotos aqui que você mostrou pra gente, e era a produção sua, era uma produção bem, como eu posso te falar assim, bem simples, né? Artesanal de tudo, e você usava uma bicicleta para vender, tinha que às vezes para entregar você tinha dificuldade porque não tinha um asfalto por causa do barro. E aí, como as pessoas que compravam essa laje de você, pagavam a prestação, como que fazia esse pagamento? Porque a vista era difícil na época, né? Era difícil. E também o cheque era pouco, né? E pagava a prestação, a gente fazia negócio lá, trocava a laje de galinha. Inclusive o terreno que eu peguei lá, na realidade, um terreno que era de um pessoal de São Paulo, eu dei um aparelho de som, né? Eu dei um aparelho de som pro cara a troco do terreno. A troco do terreno? Naquele tempo você trocava terreno de bicicleta, pô. Era Fusca velho. Fusca velho não existia, galera. Fusca era um luxo, né? Inclusive eu comprei um Corcel laranja, 4 portas. Para quem escutar essa matéria vai lembrar disso aí. Ele era taxista, né? Então, aí eu comecei a medir laje com um Corcelzinho laranja, 4 portas, né? Então naquele tempo era difícil, porque o pessoal vinha do Paraná, uns tinham dinheiro, outros não tinham, né? A gente acabava fazendo parcela, prestação e acabava... A gente tem conversado com muitas pessoas ao longo desses 4 anos que a gente faz o resgate da história da Morada do Sol. A gente ouve muitas histórias parecidas com a sua, mas cada uma da sua forma. Quando se trocava por uma bicicleta, trocava por uma motosserra. E aquele tempo era diferente dos tempos de hoje, que as pessoas têm mais facilidade para construir. Sim. Você tem ideia, difícil você até falar para a gente, de quantas casas você ajudou? Eu falo ajudar a construir, porque você que fornecia as lajes. Muitas casas ali da Morada do Sol, né, Roberto? Muitas casas. Eu acredito que na época, até hoje, eu estou lá, eu acredito que uns 80% da Morada do Sol eu dominei desde o começo que eu estou ali. Que entraram outras fábricas, né? Ficaram pouco tempo no mercado e acabaram abandonando, indo embora. Mas eu sempre fui líder de venda na Morada do Sol. Na Morada do Sol eu sempre fui líder de venda. E principalmente, eu acho que não sei hoje, que eu estou até meio mais por fora do mercado, a laje era específica, né? Você comprava tijolo, cimento em um local e a laje você comprava só no lugar que vendia laje, né? Hoje continua assim ainda? Então, na realidade eu comprava areia, pedra,
Até minha esposa, né, ela me ajudava a fazer também na época, né? Eu fazia uma parte, ela fazia outra, e ela ficava ali depois de feito, eu ia sair vendendo, correndo atrás de freguês, né? Ou o pessoal chegava, eu estava mais acostumado, né? Mas era manual, tudo na mão. E a lajota, né, comprava na cerâmica. Aí pagava frete, o cara vinha com o caminhão, deixava ali na frente da laje, né? Cansei de colocar a laje na rua, porque não tinha asfalto, colocar na rua mesmo. Não tinha Era espaço. manual, você tinha que desenformar Tudo aquilo na e mão. carregar, amontoar. Tudo na mão, tudo manual e desentortar ferro na mão, tudo era um sacrifício, né? Foi uma lenda, né? Todo o começo, né? É Não tinha difícil, né? desenvolvimento também, né? Desenvolvimento era pouco, o maquinário era caro, fazia massa com enxada ainda, batia massa na enxada. Até mesmo o Bozó muitas vezes ajudou eu lá, né? Que é o Bozó, né? meu primo trabalhou Seu com primo, você lá. muitos anos atrás, né? Então essa época manual, essa época sofredora lá, mas valeu a pena, né? E eu cresci junto com o Moral do Sol praticamente, porque ali nós muitas vezes você saía de casa, você ia pegar um ônibus, aquele tempo tinha aqueles telefones, e ali onde eu tinha, eu não tinha telefone, então eu tinha que sair dali e ir lá na rua 5, não, minto, na rua 80, que tinha no Mané do mercado. Então, para você também não sujar o ônibus, que eles não deixavam você entrar dentro do ônibus, você pegava saquinho de arroz e se amarrava no pé para poder chegar até lá no ponto de ônibus. Chegar no ponto de ônibus, você tirava o saquinho de arroz e montava no ônibus, que ele não deixava você entrar dentro do ônibus com o pé cheio de barro. Outro detalhe Então, você falou. Você ir no banco também e pagar a conta. Outro detalhe interessante, você falou agora do telefone, que eu me lembrei de outras conversas que a gente teve também com outras pessoas. Na época a gente fazia fila para comprar telefone, mas também tinha um problema na Morada do Sol, que para você fazer uma ligação, ou igual você falou, você ia no orelhão ali o Mané tinha mercearia ali no 80, um pouquinho mais para frente o Xaxá também tinha um orelhão, na rua 5 tinha um orelhão, teve época que só tinha orelhão na rua 5, para você ligar você tinha que ir lá. E se alguém quisesse ligar para você tinha que ficar lá esperando a pessoa te ligar. Ou para fazer uma ligação, quando você queria ligar para alguém do Paraná, de alguma cidade, você via ali na Rua Candelária, na Telesp para ligar. E hoje a gente tem todas essas facilidades de celular, 2, 3, 4 celulares numa casa, e anteriormente, para ligar, fazer uma ligação, você dependia de tudo isso. Outra coisa, Roberto, a gente sabe que o mini hospital, até trabalhei lá há bastante tempo, ele foi inaugurado em 1989. Sim. Na época, você ajudava a socorrer muitas pessoas? Ajudava, trazer para o AOC? Ajudava. Eu tenho um fato agora corrido, há uns 4 meses atrás, até comentei com a minha esposa. Eu estava na frente do meu escritório lá e passou uma moça com a menina, já grande, e uma senhora. Aí a senhora falou assim, agradeça esse homem aí, 2 horas da manhã esse homem levou eu para ter você no hospital. Mas eu lembrava disso. Até comentei, mas o caso é tão interessante que não é só aquele caso. Várias pessoas, aquele vizinho nosso ali, o seu Zé que tem 100 anos, né? 103 Seu anos. João, 105 fez esses dias. Então, ele é uma prova viva do que eu fiz ali, porque ele morava ali perto de mim na época, e quem tinha socorrer ali, ou era Xaxá, ou eu. O Manuel Agostinho, ou que Manuel, tinha da 80. Isso, Então, naquela parte minha ali, da 80 e da 59 para baixo ali, é eu que socorria. Inclusive até o seu tio, né? Tio Anísio. Tio Anísio, eu levei ele várias vezes no hospital, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eles batiam na minha porta, eu tinha que socorrer, ajudar eles, porque eles eram meu vizinho, não tinha nem como se locomover na realidade. E tem um detalhe, quando chovia na Morada do Sol, você tinha que ficar em casa esperando o rio abaixar, porque você não conseguia atravessar para lá de lá. Passar do outro lado. Aí no outro dia você ia lá, tinha um monte de cavalo, né, tudo morto. Porque os caras amarravam os cavalos no rio, enchiam o rio na madrugada. Verdade, você sabe. Os cavalos ficavam tudo mortos lá. Aí você não passava nem pra lá nem pra cá. Então ali foi uma situação meio... Mas a gente teve muitas momento, alegrias também, né? Muita alegria, mas muito momento ali que a gente ajudou muita gente. As igrejas da Moral do Sol, a Laje Conceição, a delegacia lá tem uma placa, honra ao mérito, a Laje Conceição. Nós trouxemos ali também. A gente fez o esforço da gente ali para o bairro melhorar, né? E hoje você vê que é uma cidade ali, né? É uma cidade. Outra coisa também que você falou pra gente, que você pegava quando era Natal, Dia das Crianças, e doava brinquedo para as crianças do bairro? Eu doava bola. Fiz isso acho que uns 5 anos, 6 anos.
Eu acho que eu distribuí mais de 50 mil bolas ali. Eu comprava de 5 mil bolas, 3 mil bolas. Comprava direto da fábrica. Eu não colocava o logo da minha empresa. Isso aí era uma coisa particular entre eu e minha esposa. Sempre gostou de fazer doação, entendeu? A gente sempre fez doação Por isso que no asilo. por isso que você foi abençoado nos seus negócios, na sua família. No asilo também, a gente colaborou muito com o asilo, entendeu? Eu tinha sítio, tinha vaca e tinha leite, e era muita abundância, sobrava muito, então a gente levava para o asilo, ajudava o pessoal da Morada do Sol, tinha muitas pessoas lá também, muito carente, né? Fala uma coisa para mim, Roberto, e na política, você se envolveu? Chegou a se envolver com a política? Como que foi? Tive uma passagem meio breve na política, mas eu nunca fui político, porque na época que eu comecei a me desenvolver na Morada do Sol, fazer muita propaganda e entrar nessas questões de ajudar, eu tive boas oportunidades. Eu era para ter sido um político, mas que nem diz o outro, a pessoa tem um gosto, o outro tem um outro. Eu não tenho um gosto para política e não tenho como ser político, né? A minha profissão é outra, eu não sou político. Tive a política aí, não fui bem também, só fui para... Tá certo, tá certo. E o que você tem para deixar para nós hoje, em relação, você já falou bastante coisa da Morada do Sol, você tem alguma história que, além dessa que você me falou, que te chama a atenção, que te proporcionou alegria? Então, ali me proporcionou alegria na época que entrou um prefeito lá, posso citar nome, não? Pode, não tem problema algum. Vamos falar, né? Porque a realidade é a realidade, né? Teve vários administradores da prefeitura que chegavam lá e só exploravam o povo. Então, até nisso aí, eu peguei um pouco de raiva disso daí, sabe? Porque quando eu fazia isso aqui, ó, na realidade tinha um caminhão meu atravessado aqui, era cheio de bola, as crianças vinham no meu caminhão, aí vinha todos os políticos. Para se aproveitar do momento. Não, até que eu nem ligava, eu não fazia questão disso, porque eu vivia ali, né? Mas quando você ia pedir uma coisa, que nem eu queria comprar uma ambulância para Morada do Sol há muitos anos atrás, eu queria deixar uma viatura ali, há muito tempo atrás. Foi coisa que eu fui pedindo, assim, como um amigo, como um parceiro deles, essas pessoas que me rodeavam, e eu nunca fui atendido, então você fica desanimado, esse tipo de coisa. Aí entrou um prefeito, o Reinaldo. O Reinaldo asfaltou a Morada do Sol. Pra você ter uma ideia, nós não tomava banho ali, pô. Morada do Sol não tomava banho. Tem que esperar a água chegar de madrugada para poder tomar banho, reservar água para lavar a louça, para fazer as coisas no outro dia. No sábado, na realidade, se tivesse um casamento, você tem que deixar as torneiras enchendo, um tambor, para você tomar banho no sábado, 4 horas, 5 horas da tarde, para você ir num casamento, porque senão você não ia. Isso era fato. Então, aquele mau cheiro do rio também, quer dizer que o nosso bairro, você pode pintar uma casa, fazer uma calçada, ele fica bonito, porque a prefeitura, na época, não fazia, né? A gestão lá não fazia. E a gente sempre estava ali, reivindicando aquilo. Nós queríamos um banco na Morada do Sol, fizemos campanha. Ó, eu lutei bastante para Morada do Sol. Só que meu intuito não era ser prefeito. De certa forma, você acabava fazendo política sem ser político. Então, mas eu não queria ser político, né? Eu acho que tinha medo de eu ganhar na política. No fim, não atenderam os requisitos do bairro, né? Mas quando entrou o Reinaldo Nogueira, né? Ele já limpou aquele rio, já valorizou o nosso bairro. Então você podia fazer uma pintura numa casa, uma reforma, que você tinha um gosto de ter uma casa bonita. Aí não faltou mais água, então isso aí eu achei muito bacana ali dentro do bairro. E ele beneficiou muita gente, ele colocou asfalto, porque isso enriquece o bairro da gente, né? Naquela ocasião você podia fazer um empreendimento sem a infraestrutura, hoje você já não pode mais. Todo empreendimento que é lançado ele tem que ter água, luz, asfalto, toda a infraestrutura, inclusive espaço reservado para creche, para escola, não, que na época não tinha. Então a gente vive um momento bem diferente do que foi aquele. Eu cheguei na Morada do Sol também em 85, passei por tudo isso que você passou. E hoje a gente vê o bairro totalmente estruturado e tão bem falado, porque anteriormente as pessoas tinham vergonha de falar que moravam na Morada do Sol. Hoje não. Hoje o bairro é reconhecido. Hoje é reconhecido. E nós devemos isso a você também que participou desse progresso. É valoroso, né? E a gente vai veio nessa briga há muitos anos, né? Muitos anos a gente veio lutando aí para que... É que nem o bairro Morada do Sol. Você falava, mora na Morada do Sol. Tinha pessoas que não falavam, tinha vergonha. Tinha vergonha de falar que morava lá. Porque a divulgação, você vai lá, você entra de sapato e sai de bota. Que era cheio de barro.
não tem água para tomar banho. Como não tinha água para tomar banho? Não tinha mesmo, é verdade. Então, a gente passou por essas... Quando chovia era barro, quando não chovia era poeira. Era poeira, né? Roberto, eu quero agradecer você por estar participando obrigado. com a gente desse resgate e preservação da história do Jardim Morada do Sol. Obrigado. Essa história sua vai estar no Promemória, vai ficar para a posteridade, seus netos, bisnetos vão saber que o avô um dia participou do crescimento do Jardim Morada do Sol. E obrigado pela contribuição que você deu com o nosso bairro. Tranquilo. Obrigado por participar com a gente dessa entrevista. Tá certo. Obrigado a vocês aí. Obrigado, Joel. Obrigado.